Olá, bora decifrar a mente humana? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos conceitos mais importantes de Sigmund Freud. Mas calma, isso aqui não é uma aula chata. Pense nisso como um mapa para a gente entender as forças que, muitas vezes sem a gente nem perceber, guiam nossos pensamentos e ações. Se prepara para desvendar as ideias que viraram a psicologia de cabeça para baixo. Sabe aquela sensação de ter uma guerra acontecendo dentro da própria cabeça? Ou quando a gente tenta lembrar de algo e nada, parece que a memória evaporou? Pois é, se isso já aconteceu, saiba que não é por acaso. Freud dedicou a vida inteira para entender exatamente esses mistérios. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o famoso recalque, essa força oculta. Depois, a gente passa pelas 3 fases dele, que é super importante. Daí, a gente vai ver o mapa da mente com os 3 grandes protagonistas, id, ego e superego. E para fechar, a gente entende a batalha interna que eles vivem travando. Vamos nessa? Bom, vamos começar pela pedra fundamental de toda a psicanálise, o recalque. E olha, isso aqui não é só uma palavra difícil, é o mecanismo central que Freud encontrou para explicar o que a nossa mente faz com aquelas ideias, desejos e memórias que a gente simplesmente acha insuportáveis. Freud não tirou essa ideia do nada, não. Ele sacou isso observando a tal da resistência nos pacientes dele. Sabe quando alguém evita um assunto ou tem um branco, uma falha na memória? Para Freud, isso era um sinal claríssimo de uma defesa. Uma força, bem ativa, trabalhando para manter pensamentos dolorosos ou vergonhosos bem enterrados lá no inconsciente. Mas, atenção, porque o recalque não é um evento único, tipo ligar e desligar um interruptor. Freud o descreveu como um processo super dinâmico que acontece em 3 fases. Entender esse passo a passo é fundamental, viu? Ajuda muito na hora da prova e, claro, para entender a vida. Então, vamos lá, fase por fase. Primeiro, o recalque primário. Pensa nele como a fundação de um prédio. É a primeira vez que uma ideia ou desejo, ligada a uma pulsão, é barrado da consciência, lá na infância. Isso cria tipo um ímã no inconsciente. Segundo, o recalque secundário. Esse é o trabalho pesado. É a defesa ativa que fica o tempo todo empurrando para longe da consciência qualquer outra ideia que se conecte com aquele núcleo original. E por último, mas não menos importante, o retorno do recalcado. Porque o que é enterrado nunca fica quieto, né? Esse conteúdo tenta voltar. Mas ele volta disfarçado, num sonho estranho, num ato falho, naquele sintoma que a gente não entende. É um ciclo sem fim de pressão e escape. Essa analogia é simplesmente perfeita. Ela mostra o gasto de energia constante que o recalque secundário exige. A nossa mente está o tempo todo fazendo força para manter esse conteúdo lá no fundo. Se essa força diminuir um pouquinho, pronto, o que foi recalcado volta à superfície. É uma imagem poderosa para a gente nunca mais esquecer. Ok, então se o recalque é a ação, quem são os atores desse drama todo que acontece aqui dentro? Chegou a hora de a gente mapear a mente para conhecer as 3 grandes forças que, segundo Freud, comandam o show. Com o tempo, Freud percebeu que aquele primeiro mapa dele, só com consciente e inconsciente, não era suficiente para explicar os conflitos. Ele precisava de um modelo mais dinâmico. Foi aí que nasceu a teoria estrutural, a famosa segunda tópica, com 3 grandes protagonistas em cena. E aqui estão eles, o id, o ego e o superego. Em português, a gente chama de isso, eu e supereu. Mas, é muito importante entender, não são lugares no cérebro, tá? São como 3 personagens numa peça, cada um com suas próprias vontades, motivações e objetivos. Esse quadro aqui é o resumo perfeito para a prova. Anota aí. O id é puro desejo, é a criança birrenta que quer tudo para agora, regido pelo princípio do prazer. O superego é o juiz interno, o chefão da moral, cheio de regras. E o ego? O ego é o coitado do diplomata, o mediador que tenta agradar o id sem irritar o superego e ainda por cima sem brigar com a realidade lá fora. Vamos começar pelo id ou isso. Ele é a nossa parte mais primitiva, totalmente inconsciente. É tipo o porão da nossa mente, onde fica toda a nossa energia psíquica, as pulsões. Freud dividiu essa energia em 2. A pulsão de vida, que ele chamou de Eros, que é sobre criar, unir, o sexo, o amor. E a pulsão de morte, ou Thanatos, que é ligada à agressividade, à destruição. O id não está nem aí para a lógica ou moral. Ele só conhece o desejo e grita, eu quero agora. Já o ego, ou eu, é quem está no comando das operações do dia a dia. É ele que percebe o mundo, que planeja, que decide.
A grande tarefa do ego é dar um jeito de satisfazer os desejos do id, mas de uma forma que seja realista e que a sociedade aceite, sabe? É o grande negociador. E por fim, o superego. Pensa nele como aquela vozinha da consciência, o grilo falante moralista. Ele é formado quando a gente absorve as regras, os pode e não pode dos nossos pais e da cultura. É ele que diz isso é errado e que faz a gente sentir culpa quando pisa na bola. Beleza, agora que a gente já conhece os jogadores, vamos ver o jogo rolando. Porque a dinâmica da nossa vida psíquica, segundo Freud, é basicamente o resultado da batalha constante entre essas três forças. A cena começa sempre assim. O id, impulsivo, vê o que quer e grita, eu quero. Ele não pensa nas consequências. É só pura energia, puro desejo. E aí, logo em seguida, entra o superego, com o pé na porta. De jeito nenhum, isso é feio, é errado, é proibido. Ele representa a moral, a lei e condena o desejo do id na hora, o que gera uma tensão enorme. E quem aparece para apagar o incêndio? O ego, o grande negociador. Ele fica ali, espremido entre o eu quero do id e o não pode do superego, além de ter que lidar com o mundo real. É dessa pressão, desse cabo de guerra, que nasce a angústia. E para lidar com essa angústia, o ego usa suas ferramentas, seus mecanismos de defesa. E o principal deles, o recalque, que a gente viu lá no começo. Viu como tudo se conecta? Então vamos lá, um resumo para garantir a nota máxima. Lembre-se, recalque é uma defesa ativa. Ele tem 3 fases. Primário, que é a âncora, secundário, que é a pressão constante, e o retorno, que é o disfarce. E a nossa mente é esse palco com 3 atores. O id, com os seus desejos, o superego, com suas regras, e o ego, tentando equilibrar os pratos. Se a gente guarda essa dinâmica, a gente entende a base de tudo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se a nossa mente é esse teatro, com o id e o superego guitando suas falas e o ego tentando dirigir a cena, quem no final das contas está realmente no controle? Quem escreve o roteiro? Talvez a busca por essa resposta seja a própria aventura da psicanálise. Fica aí a reflexão.